Êxodo, livro de Êxodo, o livro da saída, o livro que relata a saída do povo do Egito, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 23. Êxodo, capítulo 15, do 23 em diante. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação. Ali os provou, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor, o teu Deus, fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades eu porei sobre ti, que eu pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e ali havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e ali acamparam junto das águas. Amém? Graças a Deus. O povo havia acabado de sair do Egito. Não fazia muitos dias que eles haviam saído, 2 ou 3 dias no máximo. Se você ler os capítulos anteriores, vocês vão ver que eles tinham atravessado o Mar Vermelho. O exército inimigo, o exército egípcio havia morrido com o fechamento do mar. E isso é uma coisa que durante muito tempo foi questionado, mas hoje já se tem relatos e até fotos do fundo do Mar Vermelho, lá mais ou menos na onde eles atravessaram, que realmente ali um exército morreu por causa das carruagens, por causa de rodas, essas coisas. E eles estavam caminhando. E caminhar no deserto, o que dá, irmãos? Sede, sim ou não? O clima lá é muito seco. Quando nós estivemos lá, a instrução que nos foi dada é: bebe muita água. Vocês não estão acostumados com este lugar aqui, desidrata muito rápido. Então, não achem que vocês estão lá no hemisfério de vocês lá. Tomem muita água, toma-se muita água. E eles chegaram num lugar, viram ali águas e falaram: vamos matar a nossa sede. Mas na hora que eles foram beber a água era amarga. O que significa uma água amarga? Pastor, mas o que é uma água amarga? É uma água salgada, água de mar. Você não consegue beber ela. Alguém já bebeu água no mar? É gostoso? Não bebe. Tem muito sal, uma densidade de sal muito alta. E eles chegaram ali e não puderam beber água. E eles estavam com sede, eles estavam na caminhada. Eles estavam fugindo de um exército. Por mais que tiveram a vitória, por mais que tiveram viram na verdade a derrota dos seus inimigos, eles estavam caminhando. E então eles murmuraram a Moisés. Eles foram até Moisés. E a Bíblia fala que Moisés clamou a Deus pelo povo. Moisés intercedeu pelo povo. E Deus fala para Moisés: está vendo aquele pedaço de madeira ali? Pega ele e joga na água. E Moisés vai, pega aquele pedaço de madeira, joga na água, e a Bíblia fala que as águas foram saradas. Elas se tornaram águas doces. Elas se tornaram água, vamos falar o que nós conhecemos aqui no Brasil, em Rio Preto principalmente, potável. Água boa para se beber. E eles beberam. E igreja, o que eu quero trazer aqui para vocês? Deus sempre tem o melhor para as nossas vidas. Por mais que algum momento da nossa história, algum momento da nossa caminhada, algum momento das nossas vidas, nós vamos se deparar com Mara. Nós vamos se deparar com momentos amargos da nossa vida, amargurados da nossa história, momentos de dificuldade, de problemas, vai sempre ter. Pastor, mas eu não tenho Moisés para interceder por mim. Você tem Jesus Cristo, intermediador entre você e o seu Deus, maior do que Moisés, maior do que Abraão.
O que eu quero trazer para vocês aqui nesta noite é que nós temos um intercessor diante do Pai. Assim como Moisés sarou aquelas águas para que o povo matasse a sua sede, Jesus morreu numa cruz para poder interceder por mim e por você, sem limitações, porque Ele venceu a morte. E não tem nada que Ele não possa vencer, porque Ele ressuscitou e está à direita do Pai. Mas sabe qual que é o nosso erro? Nós não vamos até Deus, nós não vamos até Jesus Cristo. Tinha um homem que sempre cortava o cabelo em um cabeleireiro ateu. Aquele cabeleireiro era ateu. E sempre que aquele homem ia lá, aquele homem cristão, aquele cabeleireiro tirava sarro dele, zombava dele, pela posição dele de fé, pela sua posição religiosa. E num belo de um dia, como costumeiro era, ele foi lá para cortar o seu cabelo, fazer a sua barba, e a hora que ele sentou naquela cadeira, como também era costumeiro, aquele ateu, mais uma vez, veio provar a sua fé, veio brincar, zombar da sua fé. E ele fala assim: Deus existe? E aquele cliente responde: sim, existe. Você pode não acreditar, mas Ele existe. Se Ele existe, por que tantas guerras? Se Ele existe, por que tanta fome? Se Ele existe, por que tantas enfermidades, tantas pessoas morrendo de câncer, tantas pessoas morrendo de várias atrocidades, calamidades, tantos problemas? Se Ele existe, por que essas pessoas estão sofrendo? E aquele homem sentado naquela cadeira não conseguiu responder aquela pergunta. E ele saiu chateado daquela barbearia, ele saiu triste. E ele falou: Senhor, verdade. Por que tanto sofrimento? Por que tantas dificuldades? Por que tanta fome, tanta pobreza, tanta enfermidade? Por quê? Hoje eu não consegui responder às injúrias do meu barbeiro. E ele estava caminhando e refletindo sobre aquilo. De repente ele viu um mendigo. E um mendigo cabeludo, um mendigo barbudo. E a hora que ele viu aquele mendigo, ele falou assim: você não vai comigo num lugar? Aí o mendigo falou: vou, paga depois um pão com mortadela, eu tô dentro. Vamos lá então, depois eu te pago. Aí ele abriu a porta daquela barbearia, mostrou aquele mendigo para o seu amigo e falou: amigo, olha aqui, não existe barbeiro. Como não? Acabei de fazer tua barba, cortar teu cabelo. Não, não existe. Se existisse barbeiro, esse homem não estaria com o cabelo desse tamanho, todo desarrumado, com a barba mal feita. Se existisse um barbeiro de verdade mesmo, não teria essas dificuldades aqui que eu estou te mostrando agora. Aí o barbeiro falou assim: mas se ele viesse aqui e me pedisse, eu teria cortado o cabelo dele e feito a barba dele, e não cobraria nada? Aí aquele homem de fé, aquele homem cristão falou: exatamente isso. Deus existe, mas as pessoas não buscam. Deus existe, mas as pessoas não pedem. Deus existe, mas as pessoas não vão até Ele. E quando vão, não sabem como pedir, não sabem como se impor diante do Senhor. Barbeiro não existe. Existe, porque eu sou barbeiro. Deus existe, mas as pessoas não procuram. Igreja, eles tinham uma dificuldade. Estavam com sede. Eles tinham uma dificuldade. As águas eram amargas. Eles não conseguiriam andar mais muito tempo devido à desidratação. E eles vão até Moisés, para que Moisés intercedesse por eles naquele momento de dificuldade, naquele momento de amargura. Vamos até usar essa palavra, porque as águas eram amargas. E Moisés intercede diante de Deus e Deus responde. Versículo 25, e ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que ele lançou nas águas, e as águas se tornaram doce.
A minha vitória e a tua vitória está do nosso lado. Aquele lenho estava longe de Moisés, igreja? Eu não consigo enxergar um lenho muito longe, ainda mais eu. Eu sou terrível. Já vou até dar uma dica para vocês. Se alguma vez, alguma hora vocês me cumprimentarem e eu não te cumprimentar, não é por arrogância, não é por soberba, não é por nada, é por falta de enxergar, falta de visão. E, dependendo do ângulo, eu não enxergo, igreja. Então eu não vou saber quem é. Então, dependendo da distância, eu não vou conseguir enxergar um madeiro. Se Moisés enxergou um madeiro muito rápido, é porque aquele madeiro estava perto dele. A solução do problema de Moisés estava perto dele. Estava do lado dele. Mas ele sabia? Não. Ele conseguiria? Não. Mas ele foi naquele que consegue. Ele foi naquele que resolve. E a Bíblia fala, e Deus mostrou-lhe. Igreja, Deus quer revelar para você. Deus quer te mostrar aquilo que vai te dar a tua vitória. Deus vai, Ele quer te mostrar, Ele está falando assim para mim e para você nesta noite. Me pede. Através de meu filho Jesus que morreu no teu lugar. Eu sei todas as coisas, eu te revelo. Como você tem que fazer, como você tem que agir. Eu faço acontecer na sua vida, é só me pedir. É só clamar. E eu vou te ajudar. Você não está enxergando diante das dificuldades. Você não consegue enxergar diante das circunstâncias. Mas eu sei como sarar. Eu sei como curar. Eu sei como restabelecer todas as coisas. Mas muitas vezes nós não nos colocamos diante do Senhor, que tem poder para estabelecer, para restabelecer, para libertar, para curar, para resolver o problema. E às vezes você pode estar pensando assim, pastor, mas eu tenho pedido. Mas você tem ouvido? Porque às vezes o que ele responde não é o que você quer ouvir. Às vezes a resposta dele não é aquilo que você imaginava. Você tem ouvido ao Senhor? Porque Ele não erra. Se você pede, Ele recebe. A Bíblia é muito clara em Mateus 7,7. Pede e receberá. Busca e encontrareis. Bate e abrir-se-vos. É bíblico. E a Bíblia fala que Ele vela pelo cumprimento das suas promessas. Ele responde. Mas você tem ouvido? E igreja, nesses pequenos versículos aqui, 7 versículos para falar a verdade, tem 2 ensinamentos muito claros que eu quero deixar para vocês nesta noite. Vamos ler novamente o versículo 26, nós vamos ler ele de forma gradativa. E disse, o Senhor primeiro curou lá a água, o Senhor primeiro resolveu o problema, depois ele falou assim, para Moisés e para o povo, se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus. Esse é o nosso problema. Não temos ouvido. Como que Deus fala com nós, igreja? Primeira coisa, Bíblia. Você tem lido a Bíblia? Você tem lido a Bíblia? Segunda coisa que Deus fala, segunda forma, na verdade, que Deus fala conosco, através de pregação, através dos servos do Senhor, que Ele preparou para facilitar o entendimento da palavra. Você tem vindo à igreja? Você tem sido assíduo nos cultos? Porque se você não ouvir, não tem como você fazer, não tem como você resolver. E a terceira forma que Deus fala, Ele fala de várias formas, mas eu listei 3. Através do seu íntimo, no seu coração, na sua mente Ele fala. De uma das 3 formas Ele vai falar. Você tem ouvido? Você tem permitido Deus falar com você? Vamos ler um texto que está lá em Efésios. Efésios capítulo 1, versos 17 e 18. Efésios 1,
versos 17 e 18. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Ele quer se revelar para você. Ele quer se fazer ser ouvido. Igreja, o nosso Deus é um Deus que Ele quer revelar. Ele quer mostrar a direção para você. Basta você orar e colocar as coisas na mão dEle e confiar. E ficar atento à sua voz. E Ele vai falar. E o versículo 18. Sendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e qual as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ele quer te mostrar, Ele quer iluminar o seu caminho, mas para essa igreja estar iluminada, depende de mim chegar lá no fundo, lá nos interruptores e acender a luz. Senão eu consigo caminhar dentro dessa igreja sem a iluminação, mas eu vou trombar nas cadeiras, eu vou trombar no pedestal, eu vou chutar esse altar, eu vou machucar minha canela, eu vou trombar nas mesas, eu vou derrubar os cálices. Eu consigo andar com a luz apagada, mas eu vou ter bastante dificuldades, mas é mais fácil eu chegar e acender a luz, aí eu vou conseguir enxergar, e eu vou conseguir desviar. Tem pessoas que falam: pastor, mas depois que eu comecei na igreja, os meus problemas aumentaram. Eles não aumentaram, eles sempre estavam ali, mas a luz estava apagada. Agora Jesus acendeu a luz, e como nós lemos em Efésios 1, 17 e 18, os seus olhos se abriram, tudo foi iluminado. Os problemas sempre estiveram aqui, as cadeiras sempre estiveram aqui, o pedestal sempre esteve ali, o altar já faz 4, 5 anos que está aqui. Mas com a luz apagada eu vou trombar neles. Agora com a luz acesa eu vou desviar. Então quando eu chego até Jesus, Ele acende uma luz e Ele fala: os seus problemas estão aí, desvia. As dificuldades estão aí, não se machuque mais. Eu estou acendendo uma luz para vocês. Se vocês me ouvirem, eu estou abrindo o entendimento de vocês de forma que vocês vão conseguir lidar com cada situação. Vocês vão conseguir lidar com aquilo que te atrapalha. Certa vez um homem teve um sonho, e nesse sonho era uma árvore muito grande. Passarinhos faziam os seus ninhos nessas árvores. Os homens se abrigavam debaixo da sombra dessa árvore. E tinha sustento, tinha alimento, porque era uma árvore frutífera e todos comiam, e o alimento era bom. Mas de repente esse homem no sonho viu que um anjo vinha do céu com um machado na mão e cortava aquela árvore no tronco ali, só deixava um pedacinho do tronco e a árvore caía. E ele pediu revelação, ele pediu entendimento, e ninguém tinha o entendimento. Aí uma pessoa falou assim: ó, tem um rapaz chamado Daniel que veio lá dos hebreus lá, cativo como escravo. Ele tem entendimento de sonho, e ele consegue revelar esse sonho para você. Então esse homem chamado Nabucodonosor, que todos já devem ter ouvido falar em algum momento da sua vida, o rei da Pérsia, o rei dos caldeus daquela época, que dominava o mundo inteiro, o rei da Babilônia, mandou chamar Daniel, e Daniel falou assim para ele: ó, eu não estou contando a história toda, teve toda uma história no meio disso, eu estou contando bem breve, bem rápido um relato. Ele falou assim: olha, o rei, a árvore é o Senhor, só que a arrogância, a soberba está subindo para o teu coração, e se um dia você achar que foi você que fez tudo isso, que construiu tudo isso, que você é o dono de tudo isso, e não der glórias a Deus, você vai ser tirado do meio dos homens, e vai viver como um animal, até reconhecer que o Senhor é Deus. E ele fala: Daniel, obrigado, coloca até ele num cargo de confiança, ele vira governador do Egito. Obrigado pela revelação do sonho. Isso tudo vocês podem ler lá no livro de Daniel, se eu não me engano, no capítulo 3, mas está tudo lá.
E a Bíblia fala que passados um ano, Nabucodonosor estava andando em cima do alpendre da sua casa e olhando toda a Babilônia do alto. E ele falou assim: eu construí tudo isso com a força do meu braço. A Bíblia fala que imediatamente um anjo desceu do céu e falou para ele assim: por que você não deu glórias a Deus? Você vai ser tirado do meio dos homens. E muitos aqui assistiram, né? Naquela minissérie da Record. Ele virou um animal. Ele pastou por 7 anos sem entendimento. Até que a Bíblia fala que ele ouviu a voz de Deus, depois de 7 anos. Reconheceu que Deus era Senhor de todas as coisas e que ele não conseguia controlar nada. Deu glórias a Deus e a Bíblia fala que ele foi restabelecido no trono. Que ele foi reconduzido para o trono. Mas por que, igreja? Porque ele ouviu a voz de Deus. Como que Deus falou com ele? Através de sonhos. Mas ele deu ouvidos para os sonhos? Não. A soberba e a arrogância foi muito grande. O achismo, achar que é melhor que os outros, foi tremendo. E pastou 7 anos para aprender. E é engraçado que depois desse período de Nabucodonosor, você lê a continuidade, não fala quanto tempo ele ficou mais no poder. E a Bíblia já mostra ele passando o poder para o seu neto, que era Belsazar, que morre no mesmo dia que recebe o poder, morre também. Porque a soberba estava muito forte naquela família, a arrogância era demais. Vou dar uma festa, pega lá os utensílios da casa do Senhor, vamos brindar com os copos de ouro de Salomão, que ele servia o Deus dele. A Bíblia fala que apareceu um punho de uma mão escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Qual que é a revelação disso? Chama Daniel, revelou o sonho do teu pai, vai revelar o teu também. Daniel chegou lá e falou: ó, você viu tudo que teu pai passou, não viu? Vi. Você viu que ele pastou, não pastou? Viu. E você brincou com os utensílios da casa de Deus? Hoje ainda você vai morrer. Amanhã você já não está mais vivo. E o teu reinado, o reinado da Pérsia, que foi tão forte, o reinado dos caldeus, a Babilônia, nunca mais vai existir. Vai ser dividido entre os medos e persas. E vocês nunca mais vai ter notícias desse reino da Babilônia. Igreja, nós precisamos aprender a ouvir. Ele fala, ele dá recados, ele mostra, dá sinais. Mas o que a gente faz? Fecha os ouvidos para não entender. Não quer reconhecer, não quer assumir o erro. A Bíblia, lá em Gênesis 3, versículo 8, fala que Deus, todos os dias, na parte da tarde, vinha falar com Adão e Eva. E nesse versículo 8, a Bíblia fala que Adão e Eva estavam escondidos. Por que eles estavam escondidos? Porque não deram ouvidos à voz de Deus. E comeram do fruto da árvore proibida. Mas é difícil chegar diante do Senhor e falar assim: Senhor, eu errei. Eu falhei. Não era para ter comido, o Senhor me avisou, mas eu comi, me perdoa. É difícil falar isso. Então eles preferiram se esconder. Nós pagamos o preço dessa falta de arrependimento até hoje. Por que Davi é o homem conforme o coração de Deus? Porque quando ele foi questionado pelo profeta Natã, e chegaram nele e falaram assim: Davi, você matou um homem para ficar com a esposa dele. Ele falou assim: me perdoa, porque realmente eu fiz. Me perdoa, eu fiz mesmo. E a Bíblia fala que Deus perdoou. A consequência veio. A consequência veio. Eu não quero entrar muito nesse detalhe para a gente não perder tempo. A consequência do pecado dele, quem deu foi ele mesmo. Porque ele falou: o homem que fez isso com as ovelhinhas do que tinha uma só lá, tem que morrer, tem que restituir 4 vezes, porque isso não é digno de fazer. Como ele se arrependeu, a Bíblia fala que Deus perdoou ele e ele não morreu. Mas o filho que ele tinha com Betseba, o primeiro filho, morreu. E depois
Sucessivamente, os outros filhos dele foram mortos até chegar no número 4. 4 filhos mortos. Por quê? Pecado, falha, erro, por não ouvir a voz de Deus, por não ouvir o Senhor falar. E segunda condição que esse versículo também nos mostra, vamos continuar lendo lá, deixa eu voltar a minha Bíblia aqui no Êxodo 15, um minutinho só. Êxodo 15, 26. E fizeres o que é reto diante dos seus olhos. Fazer. Não adianta falar. Tem que fazer. Não adianta ficar contando historinha. Tem que fazer. Igreja, nós precisamos aprender a fazer o que é correto. O que é reto diante dos olhos do Senhor. É certo que eu estou fazendo? Não. Então não tem como eu ser abençoado. Não tem como eu viver bem. Não tem como as coisas acontecerem na minha vida. Eu não estou fazendo o que é reto. Eu não estou fazendo o que é correto. Não adianta eu ficar tentando. O ser humano hoje em dia, principalmente hoje, ele vive a vida dele argumentando. A vida dele é argumentação. Eu não fiz por causa disso, por causa daquilo outro. Eu não venci porque eu não tive oportunidade. Eu não consegui porque eu não fui igual a você. Eu não fiz porque o fulano teve mais que eu. É argumentação a vida inteira. Os caras vivem de conversa, vivem de papo. Mas a Bíblia está falando aqui para mim e para você. Se você quer vencer, primeiro me ouve. Coloca diante de mim a sua necessidade e me ouve. Segundo, haja corretamente. Não fique dando desculpa, não fique argumentando. Haja, faça. Igreja, quem faz não precisa contar. Quem faz não precisa ficar arrumando argumentação. Quem não faz fica arrumando argumentação. Quem não age fica arrumando desculpas por não ter feito. Não basta ouvir, tem que fazer. Deus está falando para o povo ali, eu curei as águas para você, eu dei água para vocês, eu resolvi o problema momentâneo de vocês, mas se vocês não me ouvirem, e se vocês não me obedecerem, não fizerem aquilo que tem que ser feito, vocês vão sofrer, vocês vão padecer. E igreja, depois desse texto de Êxodo, eles murmuraram por água de novo, eles murmuraram por comida, Deus mandou o maná, eles murmuraram porque eles só comiam pão, todo mundo sabe disso, né? Eles queriam carne, Deus mandou as codornizes. Eles murmuraram de novo por falta de água, Deus fez brotar água da rocha. E a hora que Deus manda, há quem diga que Deus nem mandou isso. A hora que Moisés manda espiar a terra, 12 espias, decorridos 11 dias, desde a saída do Egito até esse momento, 10 espias dá um relatório negativo. Josué e Caleb falam, não dá para a gente entrar, eles são grandes realmente, eles são fortes realmente, mas Deus é conosco. Olha o que Deus fez com os egípcios, olha o que Deus fez com o Egito durante o tempo que nós estivemos lá. Deus pode nos dar a vitória, mas eles murmuraram em massa, na cidade de Massa, e por isso não entraram na terra do Egito, na terra prometida, ficaram 40 anos andando no deserto, depois entraram na terra prometida, erraram com outros deuses, fizeram alianças erradas, e aí você vai entrar nos livros dos reis. Quem já leu o livro dos reis? Josué, Caleb, Débora, Gideão, Sansão, porque daí Deus tinha que levantar pessoas para libertar eles, porque eles eram escravizados. Igreja, quando nós não ouvimos a voz do Senhor e não fazemos aquilo que Ele quer, somos escravizados.
Só que ninguém te conta isso. Só te contam a parte boa, a parte gostosa. Mas somos escravizados. Esses dias para trás eu conversava com uma pessoa e a gente estava falando da época de antes da conversão, da bagunça que se fazia, saindo com mulheres, essas coisas todas. E eu falei para a pessoa, cara, eu não tive muitos relacionamentos. Eu não tive muitas mulheres na minha vida. Tive poucas. E eu vou te contar o motivo. Eu tinha medo de engravidar uma moça. Porque minha mãe ia me matar, primeira coisa. E segundo, que eu ia ter alguns sonhos privados por causa de um bebê. Porque tem gasto, não tem, Igor? Bastante gasto, não é? Eu tinha medo. Igreja, e hoje como cristão, hoje como marido, hoje como pastor, eu entendi que eu não quis ser escravizado por uma situação. Às vezes eu estaria com uma pessoa que eu não queria estar. Ou às vezes eu teria um filho fora do meu casamento, que eu tenho hoje. Não estou aqui condenando quem teve, pelo amor de Deus. Mas só que se você parar para analisar, você vai ver que muitos sofrimentos você tem por quê? Por causa dessa escravidão. A Bíblia te ordena que você tenha relacionamentos fora do casamento? Não, justamente para quê? Para que você não seja escravizado. Mas nós não ouvimos. E pior, não fazemos. E aí argumentamos. Mas eu fiz por causa disso. Mas eu fiz porque eu era solteiro. Sabe o que a Bíblia fala em Eclesiastes? Jovem, cuidado com a época da tua juventude, porque você vai dar conta dela, e as consequências virão. Sabe quem escreveu isso? O sábio Salomão. Sabe o que ele mais escreve nos livros de provérbios? A Poliana sabe, a Poliana deve estar lá para fora, lá passeando. Tá aqui. Tô brincando, viu, gente? Eu vi ela ali. A Poliana sabe, porque lá no consórcio a gente estudava o livro de provérbios sempre. Sabe o que ele mais fala? O que mais Salomão mais fala no livro de provérbios? Do adultério. Pode ler. Ele fala um capítulo sobre provérbios, daqui a pouco ele fala assim, cuidado com a mulher adúltera. Aí daqui a pouco ele fala uma coisa, ele fala, cuidado com o adultério. Daqui a pouco ele fala um pouquinho, daqui a pouco ele fala, cuidado com aquela que fica procurando talentos, pessoas talentosas, porque ela quer roubar a sua juventude. Igreja, mas nós não fazemos. Sabe o que Deus está falando aqui para Moisés e para o povo? Eu resolvi o problema momentâneo de vocês aí. Só que infelizmente vocês não vão me ouvir. Infelizmente vocês não vão me obedecer. E vocês vão sofrer. Eles foram escravizados pelo Egito, sim ou não? Depois eles foram escravizados por quem? Pela Babilônia, por Nabucodonosor. Por quê? Porque não ouviram. Porque não obedeceram. Por que nós temos sido escravizados? Porque não obedecemos. Porque não estamos atentos a ouvir a voz do Senhor. E Ele fala conosco através da Bíblia, Ele fala conosco através da palavra, através da pregação, e fala também conosco através de revelação interna para você mesmo, pessoalmente. Mas a gente não se atenta. E quando erra, argumentamos. O que a Bíblia fala? Que Deus ama um coração arrependido. Deus ama um coração que se arrepende. Sabe o que é arrepender, igreja? É chegar diante do Senhor e falar assim, Senhor, eu errei, eu fiz errado nessa parte aqui. Eu sabia que não devia ter feito, eu sabia que eu não devia ter me envolvido, eu sabia que eu não devia ter entrado, mas eu entrei. E agora estou pagando o preço pelas minhas consequências, pelos meus atos. Mas me ajuda. Me ajuda nas minhas fraquezas, e Ele vai te ajudar, porque coração arrependido. Mas não. Eu entrei nisso, pastor, porque era o bairro que eu morava. O bairro que eu morava não era bairro bom também não. E no entanto nós escolhemos fazer diferente.
Nós escolhemos ser diferentes. Igreja, Deus está falando para Moisés assim, ó, se vocês me ouvirem e fizerem o que eu estou falando, vocês vão prosperar. Eu vou sarar a vida de vocês. Mas tem que fazer. Nós temos que lutar contra a nossa natureza pecaminosa, porque aquilo que Ele pede para nós fazer é contrário àquilo que a gente quer. Aquilo que Ele pede para nós sermos é contrário àquilo que nós queremos ser. Então é uma luta constante, é uma luta diária. Todos os dias nós temos que matar um leão. Por quê? Porque o nosso eu interior, a nossa vontade, os nossos desejos é contrário àquilo que é reto e àquilo que é correto. Ontem tomei coca igual um louco. Tomei coca com força ontem. Eu posso? Não. Por causa do diabetes. Mas eu não podia ver aquela caixa de isopor que eu falava, tem uma coca lá dentro, e ela está gelada. E era aquelas pequenininhas, quem não foi perdeu, era aquelas pequenininhas. É a mais gostosa que tem. Aí eu já escutava igual os, como que chama? Os comercial de cerveja, né, estralando a abertura do como chama aquilo? O lacre, né? Aí eu bebia, e bebia. Aí à noite eu não estava bem não, eu falei, é a coca, desgrama, quem mandou ficar tomando coca o dia inteiro? Não comi, não almocei, cheguei 7:30 da manhã lá, e saí de lá 8:30 da noite sem comer nada, comi salgadinho, comi um belisquei aqui, e tomei coca igual um doido. Mas por quê? A minha vontade é tomar coca, eu amo coca. Minha barriga está enorme, tanto tomar coca, porque eu como pouco. Quem vê eu comer sabe, eu não como muito, eu como bem pouco. Mas bebo refrigerante com força. É a vontade da carne. Aí eu já falei, não, hoje eu vou tomar água. Hoje eu vou tomar pouca Coca-Cola, só na hora da refeição mesmo. Igreja, nós muitas vezes não obedecemos, porque é contrário à nossa vontade. Eu estou falando aqui de uma coisa, um refrigerante, vai me trazer algum problema lá na frente, mas não vai me tirar minha salvação. Muito pelo contrário, eu oro para o cara que fabricou a coca, tá lá no céu, lá para mim poder beber uma coquinha lá também, né? Se for possível. Mas agora, quantas pessoas têm lutado contra a droga? Quantas pessoas têm lutado contra prostituições? Quantas pessoas têm lutado contra o adultério? Coisas que tiram a salvação. Situações que te afastam da presença de Deus. Quantas pessoas têm permitido ser escravizado pela homossexualidade, pelo lesbianismo, por drogas, por bebidas? Ah, pastor, mas não é pecado beber. É verdade, não tem nada que fala na Bíblia que é pecado. E se alguém achar, me mostra. O que é pecado é a embriaguez. E aquilo que você faz por trás de uma bebida. Ah, eu pequei, eu fiz, eu traí porque eu estava bêbado. Esse é o problema. Esse é o problema. Igreja, nós precisamos entender e aprender a obedecer. Nós precisamos entender e aprender a nos colocar diante do Senhor. Vamos ler um texto que está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22 e 25. Tiago 1, 22 e 25. 22 ao 25. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um varão que contempla ao espelho o seu próprio rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, foi-se e logo se esqueceu de como era. E é engraçado isso, né? Porque você olha no espelho, você se maqueia. No meu caso, eu pentei o cabelo lá olhando no espelho, né? Me arrumo meu cabelo lá, passo o gel, as coisas, tudo. Daqui a pouco eu saio e já não lembro mais como que eu era. Eu só lembro que eu não tenho cabelo. Mas eu não lembro. Por quê? Porque é muito rápido. As pessoas que não cumprem
A vontade de Deus é desse jeito. É passageiro, elas não conseguem guardar. Por quê? Elas são somente ouvintes. Saiu pela porta para fora ali, já esqueceu tudo, já vai continuar do mesmo jeito. Mas querem que a vida muda. É a palavra que é errada, é o pastor que não está pregando certo, é tudo, é as argumentações. Mas não é ela que não faz, não é ela que não tomou uma decisão. Igreja, se eu estou aqui hoje, é porque um dia eu entrei numa igreja, e eu já contei esse testemunho várias vezes aqui, alguns já até sabem de cor. Eu trabalhava de Arpron, sofria igual um condenado como Arpron. Eu não sei por que Deus permitiu passar, bom, eu sei hoje para estar onde eu estou. Mas o que eu sofri como Arpron, e um dia eu entrei numa igreja evangélica, eu pus meu joelho no chão, eu fiquei 5 minutos ali, eu falei, se o Senhor mudar minha vida, eu vou te servir. Se o Senhor mudar a minha história, eu vou te servir. E igreja, eu ia para os cultos de libertação, de sexta-feira, o descarrego, e muitas vezes saía de lá e ia fazer coisa errada, porque eu ainda não era totalmente convertido, mas eu estava na igreja. Os outros perguntavam, onde você estava, Júnior? Eu falava, estava num lugar aí. Mas não falava que era igreja. Só que daí eu comecei a ver minha vida transformando. Eu comecei a ver minhas coisas acontecendo. Eu falei, ali é o lugar. Ali é o lugar que eu devo estar. Vamos continuar lendo aqui os versículos. 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade. Olha o que Paulo está... O que Tiago, irmão de Jesus, está falando? Liberdade. Você quer ter liberdade? Você quer ser liberto de todas as coisas? Atenta para a lei do Senhor, e não para a tua vontade, e não para os teus desejos. A vontade de Adão e Eva de comer aquele fruto trouxe uma consequência terrível para a humanidade. A vontade de Davi de ter relações sexuais com Batseba trouxe uma consequência horrível para a sua família. A vontade de Nabucodonosor de ser grande, a arrogância, a soberba, trouxe uma consequência terrível, 7 anos pastando. Igreja, se você quer ser livre, você não pode mais se deixar ser dominado pelas suas vontades. E quando eu estou dizendo aqui, às vezes fica mal entendido, mas vamos tentar entender a sua raiva excessiva. O teu ódio que mata só você, porque o câncer vai vir e vai te destruir, porque o ódio é um veneno que você toma querendo que o outro morre. A mágoa, o sentimento ruim, se você não deixar essas coisas, você vai padecer, porque você não é livre, você não é liberto, você é preso, você é escravizado, você está algemado. Pastor, mas eu sou cristão. Você pode ser o que for, você pode ser padre, você pode ser auxiliar, você pode cantar aqui em cima, ó. Se alguma coisa te dominar, você não é livre. Se alguma coisa te escraviza, você não é livre. É por isso que Tiago está falando aqui, ó, você quer ser livre? Ouça as leis do Senhor, que é contrário à tua natureza pecaminosa. A raiva, o ódio, o ressentimento, ciúmes exagerado, bebedices, glutonarias. Porque tem pessoas que falam assim, não pastor, mas é errado beber, mas comer demais esse gordo também é errado. Também é errado, é glutonaria. Tem que saber se controlar, tem que saber fazer, é que nem eu com diabetes. Quando eu fiquei sabendo, eu entendi claramente, eu falei, é o Senhor falando para mim, ou você para de tomar refrigerante ou você vai morrer cedo, porque eu tomava muito mais do que eu tomo hoje. Se ontem eu tomei demais, mas foi ontem. Meu pai está ali, sabe, eles tinham bar. A minha briga e do meu tio que cuidava do bar, meu pai sempre trabalhou no Arco-Íris. A minha briga do meu tio era porque eu bebia muita coca. Ainda mais que era coquinha de garrafinha ainda, que era 350 ml, nossa, eu bebia com força. 290 ml, eu não lembro, aquela garrafinha. Eu falava assim, tio, você não vai pagar salário para mim? Ele falou, não, o teu salário você bebe em coca. Então você vai trabalhar aqui sem receber nada. E eu tomava muita coca. E quando o médico falou para mim, ó, você está com diabetes alto, está com 200, ela vai porrada, por isso que você está com essa
com essa dificuldade no seu corpo aí, de boca colando, sede toda hora. Eu entendi claramente, eu falei, é Deus me limitando o refrigerante. Eu vou ter que saber lidar com ele. Eu vou ter que saber lidar com essa situação. E eu então me libertei do refrigerante. Eu não bebia água, igreja. Eu não sabia que era água. Hoje a Priscila sabe, que ela trabalhava comigo, ela sabe. Eu tenho uma garrafa de 1,5 litro do meu lado, eu tomo uma de manhã e uma tarde. De água. Tomo muita água. Às vezes os outros falam, nossa, o Ju é difícil ficar doente. Todo mundo pega gripe, ele não pega. Água, tomo muita água. Mas eu me libertei da coca. Hoje eu não fiz mais isso, mas lá atrás, quando começou, eu fiz um jejum de 1 ano, sem pôr refrigerante na boca. Eu falei, ele não me domina. Eu vou ficar sem beber. 1 ano, não vou beber refrigerante, não, vou tomar água. E eu fiquei 1 ano tomando água. Por quê, igreja? Não sou dominado. Não vou me deixar ser dominado. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera. Olha o que ele está falando aqui, ó. É todo dia, igreja. É todo dia. Todo dia você tem que matar um leão. Todo dia você tem que aprender a lidar. Todos os dias. E nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Eu vou mudar um pouquinho essa colocação para vocês entenderem. Este tal será feliz. Bem-aventurado é feliz. Bem-aventurado é uma pessoa feliz. Agora, se eu ficar lutando contra as leis corretas do Senhor, contra a vontade que é reta do Senhor, para satisfazer a minha vontade, eu vou pagar um preço. Eu vou ter a consequência. E o preço vai ser alto. Pastor, mas eu não tenho conseguido, pastor. Hoje nós temos aqui o sangue e o corpo de Jesus, que todos os meses nós participamos. E Ele é o teu intercessor. Ele é o cara que você vai pôr o seu joelho no chão e falar, Senhor, me ajuda. O que o povo fez? Temos sede. Moisés, o que Moisés fez? O povo tem sede, Senhor. O Senhor falou, está ali um madeiro, joga na água, resolve o problema. Se coloque diante de Jesus, igreja. Não só como ouvinte, mas como praticante. Faz um compromisso com Ele. Senhor, o Senhor me ajuda. O Senhor me capacita. E assim como Ele curou as águas de Mara, Ele vai curar a sua vida. Ele vai curar suas enfermidades. Ele vai curar suas dificuldades. Porque Ele é um intercessor maior do que Moisés. Muito maior do que Moisés. Mas a gente não sabe pedir. A gente não sabe ouvir. E principalmente, temos dificuldades em obedecer. A obediência é a pior parte. Porque a obediência, ela vai contra a tua vontade. A obediência, ela vai contra os preceitos de Deus. A obediência, ela não pode ser relativa. Eu vou obedecer aqui, mas ali não. Ela tem que ser íntegra, tem que ser por inteiro. Não dá para ser relativizado. Mas eu fiz por causa disso, eu fiz por causa daquilo. A argumentação, Deus não aceita argumentação. Porque a Bíblia fala que do mesmo jeito que Ele dá a tentação, Ele dá também o escape. É que infelizmente, muitas pessoas estão presas, não são livres, mas se enganam dizendo que são. E para isso, como nós lemos lá atrás, ficam contando um monte de histórias, um monte de retórica, um monte de argumentação.
Ontem nós estávamos lá na inauguração do Capitão Veículos e o tio da Simone estava lá, o Claudinei, e ele falou assim, eu conversava com o Matheus e com a Viviane, que eles estavam arrumando meu carro, e pela conversa eu percebi que eles eram crentes. Vocês falaram para ele que vocês eram crentes? Não. Postura, jeito de falar. Eu percebi que eles eram crentes. Perguntei de que igreja eles eram, eles disseram que era da Sou de Cristo. Eu falei, é o meu sobrinho. Eu, diferente do Schubert, não gosto muito de parente. Parente para mim é vocês. Parente para mim é quem está aqui. Eu não sou chegado. Tanto é que ontem me perguntaram assim, pastor, tinha teus primos aí, teus parentes? Eu falei, meus parentes não vêm aqui, esquece. Meus parentes dificilmente vão aparecer aqui. Quem aparece aqui são as pessoas que gostam da gente, as pessoas que quer ver a gente bem. E muitas vezes não são os parentes. Como a Bíblia mesmo fala, né? Um amigo chegado é melhor do que um familiar, um parente. E ele ama falar que é meu parente. Mas quem é parente dele é minha esposa, não sou eu. Eu só sou um agregado ali, né? E ele, meu sobrinho que é o pastor lá, a minha sobrinha que é o pastor lá. E o que eu quero dizer para vocês, igreja? Se vocês tiverem que ficar argumentando que vocês são crentes, se vocês tiverem que ficar falando que vocês são cristãos, vocês não são. As pessoas têm que ver na sua forma de vestir, na sua forma de falar, na sua forma de agir. É lógico que assim como eu e você temos muito a melhorar, tem anos-luz ainda para melhorar, para chegar à estatura de Cristo. Isso só vai acontecer quando nós formos arrebatados e tivermos o nosso corpo transformado. Mas nós temos que lutar. O que Tiago falou? Perseverar. É uma luta diária. Contra as minhas vontades, contra os meus desejos, contra a minha soberba, contra a minha arrogância, contra a minha raiva, contra o meu ódio. Tem que lutar. E o diabo, ele é astuto, ele fica ali com os dardos. Hoje mesmo eu tomando banho e lembrando das coisas lá da outra igreja, tal, daqui a pouco eu falei, diabo, desgraçado, Satanás, sai daqui do banheiro. Por que eu estou pensando nisso? Por que isso veio no meu coração agora? Para me atrapalhar? Porque eu vou ministrar a ceia? Está repreendido em nome de Jesus. Sai. Não aceito. Não quero sentir raiva de ninguém. Não quero sentir ódio de ninguém. Aí eu lembrei, me mostraram hoje de manhã no café uma foto da pastora lá, tal. Nossa, olha como ela está. Já está com uma idade avançada, né? A pessoa falou para mim, eu falei, eu também estou com a barba toda branca, também estou velho. Todo mundo vai chegar nessa idade, ela é mais velha que a gente, ela é mais velha que eu, então é normal, é assim mesmo. Mas aí o diabo quer que você fique lembrando, para que você sinta raiva, para que você sinta ódio, para que você, para te aguçar nesses sentimentos ruins. Mas isso não é reto. Isso não é correto. Isso não é a vontade do Senhor. Na hora eu falei, Senhor, está repreendido em nome de Jesus. Tira esse diabo daqui. Aí vai lá para os quintos dos infernos. Aqui na minha casa não. Daqui a pouco eu vou ministrar a ceia e eu não quero ficar lembrando de ninguém, pensando em ninguém. Tanta coisa boa na minha vida, ficar trazendo coisa que já passou. Mas igreja, muitas vezes, eu já preguei aqui e vou lembrar vocês. O passarinho vir e derrubar um graveto na tua cabeça, acontece, é normal. Agora o passarinho vir e montar um ninho na tua cabeça, aí você é burro. Ó, espanta. Ele vem ali, ele coloca o dardinho dele, o gravetinho dele. Se você permitir, ele monta o ninho. Mas aí você já falou, tá amarrado, sai fora. Ele falou, caramba, não permitiu que eu montasse o ninho ali. Vamos na cabeça de outro aí. Vamos na cabeça de outra pessoa. Sabe por quê, igreja? Porque a gente tem que ouvir. E a gente tem que fazer. A gente tem que ouvir e obedecer. E não é fácil obedecer. Porque vai contra a tua vontade. Vai contra os teus desejos. E o mais importante, vai contra aquilo que a sociedade tem como legal.
Porque o que a sociedade tem como legal é as coisas erradas deste mundo. Então vai contra aquilo que a sociedade tem como boa. Igreja, mas eu tenho dificuldade, pastor. Jesus Cristo é um intercessor maior do que Moisés. Se Moisés conseguiu resolver o problema daquele povo, Jesus consegue te ajudar. É só você ouvir e obedecer. Ouvir e fazer. E está chegando um momento crítico da nossa história, como a Simone, o grupo de louvor pode subir, como a Simone já falou. E se a gente não der atenção para isso, nós vamos ser pegos de surpresa e vamos passar as dificuldades deste mundo. Gálatas capítulo 6. Abra sua Bíblia comigo aí em Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versos 7 ao 9. Não errem, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da sua carne, colhe corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo ceifaremos, ou seja, colheremos, se não houvermos desfalecido. Aí eu anotei aqui para ficar mais fácil de entendimento. Se você não houver fraquejado, se você não houver desanimado, se você não houver deixado de acreditar, Deus quer te dar, mas você tem que perseverar em semear coisas boas, em semear aquilo que é correto. Mas vai me trazer prejuízo, pastor. Zaqueu era rico, Zaqueu era cobrador de impostos, mas ele queria ver Jesus. Então ele sobe na árvore, Jesus fala: Zaqueu, desce que hoje eu não vou comer na tua casa. Ele fala: vamos lá. E depois do jantar, ele arrependido fala: se alguém sentir no coração que eu roubei, eu devolvo 4 vezes mais, e o que eu tenho eu vou dividir para os pobres. Aí Jesus olha para ele e fala assim: hoje nessa casa entrou salvação. Ele teve prejuízo financeiro, mas alcançou o reino dos céus. Ele teve prejuízo com a sociedade, mas alcançou a glória de Deus Pai. Igreja, muitas vezes para a gente alcançar algumas coisas, nós vamos ter que deixar outras. Não dá para continuar fazendo as mesmas coisas, buscando resultados diferentes. Se coloque de pé neste momento. Ore diante do seu intercessor. Não é Moisés, é Jesus. Ele venceu a morte. Ele é maior do que Moisés. Aleluia. Êxodo capítulo 15, versículo 27. Então vieram a Elim, e ali havia 12 fontes de água, 70 palmeiras. Ali se acamparam junto das águas. Foi legal as águas de Mara serem sido transformadas em águas potáveis? Foi um milagre legal? Sim. Mas diga assim comigo, igreja: mas o melhor ainda estava por vir. Eles chegaram num lugar que tinha 12 fontes de água mineral, 70 palmeiras. O que as palmeiras representam, igreja? Sombra e água fresca. Chegaram na terra de Elim e tiveram sombra e água fresca. Deus pode sarar a sua vida, Deus pode mudar a sua circunstância? Pode, mas Ele tem muito mais além daquilo que você possa pedir ou pensar. Mas eu estou passando por um momento difícil de amargura. É momentâneo. Vai diante de Cristo, Ele intercede por você, Ele vai te sarar na sua necessidade pontual agora, momentânea, mas Ele tem algo melhor lá na frente para a sua vida, Ele tem algo mais gratificante.
igreja, no mesmo texto, andaram mais meio dia de viagem, chegaram na terra de Elim, 12 fontes de água pura, de água doce, de água fresca e 70 palmeiras, para que eles pudessem descansar. E é engraçado que 12 fontes, são quantas tribos de Judá? 12, é uma para cada um. É para vocês ver um milagre. Eu gosto também daquele texto quando Jesus, no caso, multiplica os pães e os peixes, para mais de 5.000 pessoas comerem. E com 2 pães e 2 peixes e 5 pães. Aí no final ele fala assim, junto o que sobrou, quantos cestos sobraram? 12. Cada um de vocês vai carregar um, para vocês saberem que eu posso fazer milagre. Cada um de vocês vai carregar um cesto, para vocês saberem que eu sou o Deus de milagres. Igreja, o melhor de Deus ainda está por vir. Ah, mas eu vou abandonar, eu vou deixar os meus amigos, eu vou deixar essa circunstância que me aprisiona, e como que eu vou viver? Vai viver bem, vai viver na dependência do Senhor, e a Bíblia fala que Ele tem fontes de águas para a vida eterna para você. Basta você tomar uma decisão, basta você dar um basta na circunstância. Igreja, é sim, sim, não, não. Não vou fazer mais. Vou obedecer ao Senhor. E Ele vai te ajudar. Mas aí você precisa perseverar. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos orar, vamos encerrar o culto, vamos para as nossas casas. Schubert, vem cá, ora para nós encerrando aqui.